Mais uma semana, mais um vídeo, pessoal. Antes da gente começar o segundo episódio sobre Santo Antônio, aquele pedidinho para vocês se inscreverem no canal da Didi História, me seguirem no Instagram, Leandro_historiador, deixarem um joinha e apertarem o sininho das notificações para vocês saberem quando tiver conteúdo novo. Então vamos lá conversar mais um pouco sobre a trajetória de Santo Antônio. Pessoal, no primeiro vídeo, como eu disse para vocês, a gente discutiu um pouco a trajetória da primeira juventude de Santo Antônio, que vai até do nascimento em 1195 até os 15 anos de idade dele, mais ou menos, até 1210, por volta disso, quando Fernando ainda neste momento deixa a família e escolhe seguir carreira religiosa. Um elemento importante que a gente discutiu no primeiro vídeo, pessoal, que faz ligação com esse segundo, é o fato de Fernando até 1215 pertencer à ordem dos agostinianos. E depois de 1215 a 1215 mesmo, realmente, pessoal. Ele começa a ter contato com as ideias de São Francisco e isso provoca nele pessoalmente uma intenção de mudança, de sair de uma realidade agostiniana mais voltada para a contemplação, para uma espiritualidade mais ativa, que é a principal característica da mensagem franciscana, principalmente em relação ao auxílio aos menos necessitados. E o que é importante nessa transição dele? Primeiro, como eu disse a vocês no primeiro vídeo, que o nome dele de batismo é Fernando e depois se conheceria Fernando por Antônio. Mas qual o motivo dessa alteração, pessoal? É que pelo fato de Fernando de Bulhões ter deixado a ordem dos agostinianos e pertencer a uma família de descendência real em Portugal, Fernando decide alterar o nome para que ele pudesse, de certa forma, apagar a trajetória anterior dele, biográfica, até a chegada dele na ordem agostiniana. Ele queria, digamos assim, entre aspas, esquecer. E a partir de então, ele queria começar, digamos assim,
uma vida do zero. De 1215 a 1220, mais ou menos, aqui já Antônio, ele buscou se fortalecer em termos de prestígio dentro da ordem franciscana. Como ele sempre teve por objetivo, pessoal, a possibilidade de peregrinar principalmente pelos países da África, pela África ocidental ali, para que pudesse desenvolver um trabalho de combate aos islâmicos, aos mouros. Mas esse projeto dele foi adiado de alguma forma por motivos de saúde, que Antônio tinha uma característica muito importante. Ele procurava levar ao máximo rigor a sua relação com a penitência, com a maior parte dos religiosos prestigiados pela igreja da época. Tinham como característica muito forte a penitência. E essa característica teve uma consequência muito importante, que foi uma debilidade de sua saúde muito específica, fazendo com que seu primeiro objetivo de pregar na África não pudesse ser cumprido. Ao mesmo tempo, essas características, pessoal, fizeram com que ele, aos poucos, fosse desenvolvendo dentro da ordem franciscana um estudo e um conhecimento das escrituras muito grande. E isso, para ele, para a carreira dele no interior da Ordem de São Francisco, foi muito importante, já que, à medida que o tempo foi passando, ele foi adquirindo papéis fundamentais na elaboração de pensamentos e aplicação evangélica para a ordem franciscana. Isso a gente pode perceber na prática, pessoal, já no fim, digamos assim, na parte final da vida de São Francisco e o auge da carreira eclesiástica de Santo Antônio, os dois religiosos das duas personalidades chegaram a trocar cartas entre si, mais especificamente no ano de 1224, ou seja, 2 anos mais ou menos antes da morte de São Francisco, onde São Francisco solicita a Antônio que ele tomasse conta
do direcionamento das novas religiões, das novas gerações de religiosos, no que dizia respeito à doutrina que era ensinada no interior da ordem. E o que a gente pode tirar disso tudo, pessoal? Já encaminhando esse vídeo para a conclusão. Quando Antônio assume esse nome de Antônio e entra na ordem franciscana, isso representa para ele, de certa forma, como alguns historiadores falam, uma segunda vocação e uma transformação de mentalidade pessoal dele, que teve como consequência o aprofundamento das ideias e continuidade das ideias de São Francisco como modo de vida e aplicação desse modo de vida, a concretização desse modo de vida, vamos dizer assim para ficar mais claro. Então, quando a gente vê como o prestígio de Antônio vai se desenvolvendo, a gente entende, como a gente vai discutir no terceiro vídeo, como que a morte de Santo Antônio, de certa forma, já dá elementos para transformá-lo em santo, e como que esse processo entre a morte e a consagração de Santo Antônio como santo influencia a religiosidade não só da Itália como de Portugal, como mais para frente a gente vai discutir, que vai influenciar a religiosidade aqui do Brasil também, tá bom, pessoal? Estamos encerrando agora o episódio 2 sobre Santo Antônio. Se fica alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários. Fiquem bem, boa semana, cuidem-se, grande abraço, tchau, tchau, até o episódio 3, pessoal. Fiquem bem.